Oiês! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Quanto tempo? Como vocês estão? Como tem passado durante todos esses dias aí? Semana passada não teve vídeo, né? Como vocês perceberam. Nós estamos aqui de volta, firmes e fortes. Eu e mais todo mundo dentro aqui de mim, né? Minhas partes. Tava fazendo uma live, né? Agora há pouco. E a gente tava brincando, né? A gente falou sobre o silêncio. Então quem quiser dar uma olhada. Nossa, eu tô meio descabelada. Ok, tudo certo agora. Desculpem. Então, quem quiser dar uma olhada lá na minha página do Face, minha página pessoal, enfim, tem sempre o link. A gente tava brincando, né, que a gente que trabalha como autônoma, a gente faz reuniões com a gente mesmo. Então, muitas vezes a gente tá falando sozinha porque a gente tá em reunião de equipe aqui, né. Então, estamos nessa daqui também pra fazer os vídeos, né, de hoje, mais alguns outros aqui. Vocês estão bem? Né? Antes de qualquer coisa, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, é importante se inscrever. Então, se vocês não se inscrevam ainda, pode se inscrever aqui no meu canal, por favor, que as inscrições são importantes. Compartilha com os coleguinhas tudo, que eu sei que vocês têm essa capacidade e poder de compartilhamento, que vocês são pessoas fofas de bom coração. E é isso, tava com saudade de gravar vídeo, acho que hoje eu vou gravar uns 15, então vamos ver com essa roupa aqui também, ó, Ganesha lá atrás, né, lindo, com a prosperidade dele, aqui, trabalhando com a gente, né. E hoje, como vocês viram, a gente vai falar sobre a criança interior, né, que eu vou fazer mais alguns vídeos conceituando alguns temas que eu sempre falo muito aqui, né, enfim, o último a gente falou sobre empatia, e realmente foi muito necessário ter empatia, porque esses últimos acontecimentos, principalmente de semana retrasada, né, quando aconteceram aquelas coisas no Rio de Janeiro e tal, então foi bem pesado pra mim, particularmente falando, olhando o mundo como um todo, né, eu não estava lá, não tinham pessoas que eu conhecia diretamente sendo ou agredidas ou sendo afetadas por tudo que aconteceu, mas pra mim foi muito difícil, então eu tive que ter muito equilíbrio, muito autoempatia para acolher meu sofrimento e muita empatia com outras questões ao redor, né? Então é muito interessante olhar essa empatia mais ampla, né? Porque não tá ligada diretamente com a gente muitas coisas que acontecem, né? Então a empatia ela continua sendo muito viva dentro da minha vida, do meu trabalho, e cada vez mais ela vai precisar estar viva dentro dessas questões humanitárias, digamos assim, né? E aí hoje eu tô falando de criança interior, porque eu sempre falo, nossa, criança interior, né? Eu sou psicopedagoga, pra quem não sabe, né, do meu trabalho e tal, então as pessoas perguntam, você atende criança? Eu sim, principalmente criança interior, né? Porque geralmente eu faço atendimentos, eu tenho um percurso chamado Metamorfose, pra quem ainda não sabe, que é um percurso que trabalha a reconexão das pessoas com a sua essência, a conexão com o seu propósito, aquele chamado que você tem, enfim. E aí a gente sempre trabalha a criança interior, porque a criança interior ela é a nossa parte que sente. Então, quando você sente alguma coisa, seja algo positivo ou negativo, é a sua criança interior que está sentindo. É ela que te traz a alegria de viver, a espontaneidade, ou a tristeza, a birra. Então muitas vezes você é um adulto bem birrento, porque quando você ouve não é contrariado, você já briga, você já explode, você já sai fazendo um monte de coisa, chorando e etc, etc. Porque a sua criança interior, que ela ainda tá enroscada com algumas coisas. Então é aquela criança birrenta, né, que chama. Então é interessante a gente olhar para isso, né, porque dentro de nós existe a nossa criança, existe a nossa, né, o nosso adolescente também, e existe nós aqui como adultos, né, com essa consciência daqui de hoje, do agora. E é legal a gente olhar pra isso, né, eu vou falar no outro vídeo sobre o nosso adolescente, né, nosso adolescente interior, e hoje é sobre a criança, né, então geralmente, nós quando crianças, até mais ou menos os 7 anos, nós somos totalmente um livro aberto, digamos assim. Eu, né, particularmente, né, acredito que nós já nascemos com certos conteúdos de outras vidas, né, não sei qual é a sua crença, mas independentemente disso, nós temos, de certa forma, um livro, né, nós somos um livro mais ou menos em branco, né, não tão branco assim, mas temos várias páginas em branco, e aí nós
recebemos os estímulos dos nossos pais, nossos professores, de todas as pessoas ao nosso redor. E isso que vai criar a nossa personalidade, né, o nosso contexto, todas as crenças que a gente tem limitantes são plantadas ou fortalecidas e reativadas nessa fase. E daí pra frente, né, do 7 pra cima, a gente só vai enraizando isso e mais ou menos expressando isso, né? Então por isso que é muito importante a gente pensar no que a gente fala, no como a gente fala com as crianças, porque isso tem um peso muito maior, né? E aí quando a gente cresce, a gente começa a agir baseados nessas sensações e emoções e crenças e tudo mais que foi plantado nessa idade. Então muitas vezes a gente tem sonhos, a gente tem objetivos e metas na vida que começaram da nossa infância. Os nossos dons e talentos, eles são super expressados na nossa infância. Mas aí, conforme a gente vai crescendo, eles vão sendo moldados, excluídos, enfim, eliminados por essas questões sociais todas que a gente já conhece. Então, por isso que é muito importante, quando a gente chega numa fase da vida, aqui e agora, independente da idade que você tem, e quer melhorar. E aí a gente começa a falar, mas o que eu quero fazer? Como eu quero fazer? De onde vem tudo isso, né? De onde vem essa raiva? Porque muitas vezes a gente tem raiva, tristeza e não sabe de onde veio. E é nessa fase, né? Nessa criança. Então muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito de vida, a gente não sabe o que a gente quer fazer agora com essa mente do adulto. Mas se a gente se conectar com a nossa criança interior, a gente consegue descobrir e ter um caminho sobre mais ou menos do que fazer. Então por isso que é muito importante a gente expressar a nossa criatividade. Então muitas vezes criança, dizem, né, que é muito barulhenta, ou criança é muito falante, ou criança que toda hora tá fazendo uma coisa, brinca, né, cada hora com um brinquedo diferente, porque a criança tá experimentando, tá descobrindo, e isso é muito saudável, né? Então, se a gente quer descobrir coisas agora, a gente pode retomar isso. Então, o que você gostava muito de fazer quando você era pequeno, né? Qual era a sua brincadeira preferida, seu livro preferido, seu desenho preferido? Ah, não tinha isso na minha época, né? Então, o que você gostava de fazer? Ou o que você não gostava de fazer? Ah, mas eu fui uma criança muito silenciosa, muito sozinha, muito triste. Então, que tal você dar vazão para essa criança agora? Né? Que no meu caso, eu não tinha criança muito na minha família. Aí eu vivia doente, não sei o que, aquela coisa, aquela bronquite e tal. Então, eu sempre fui uma criança muito séria, muito madura, né? Muito chata às vezes, né? Falando agora como adulto, não que, né? Enfim, quando eu era criança, mas às vezes eu penso isso hoje, né? Então, eu comecei a dar vazão pra minha criança. Então, ela sempre teve vontade de comer muitas coisas, muitos doces, porque eu era meio que proibida pelos médicos por causa da bronquite. Porque naquela época eles acreditavam nisso. Então, hoje eu como mesmo, comi muito, e sou feliz, eu como as coisas que eu tenho vontade, eu trago essa liberdade que toda criança precisa ter. Que liberdade não tem a ver com irresponsabilidade. Liberdade tem a ver com essas questões das crianças expressarem o que elas acham, o que elas querem, dentro da criatividade, né? E não a questão da falta de respeito, de responsabilidades, etc, né? Então hoje eu me permito ser livre, principalmente com a minha criança, para ela comer, por exemplo. Foi como eu comecei a acessá-la. Aí da comida foi indo para outros campos. Então hoje, essa minha alegria, esse meu negócio de ficar falando e não sei o que, dando risada, que isso também incomodava muitas pessoas, porque eu via, nossa, tá rindo demais, não sei o que, né, quando eu era criança. Não, hoje eu expando isso de uma forma muito saudável, porque isso faz parte da minha essência. Minha criança era assim, ela não pôde ser muito assim, por vários motivos. Então hoje eu permito que ela seja alegre, que ela seja expansiva e falante, né, com consciência. A nossa criança, ela também traz a leveza, que criança não tem preconceito, julgamento, criança não fica guardando rancorzinho. Criança é leve, criança é alegre. Criança sempre tem aquela coisa da descoberta, né? Então, de repente, vocês começarem a ver o que vocês querem de novo para a vida de vocês. Então, de repente, acessa a sua criança, né? E acessar realmente fecha os olhos, imagina você pequeno, lembra de você com uma idade
e traz isso, conversa mesmo, acolhe a sua criança, né? Tem vários exercícios mesmo dentro da psicologia que a gente faz para acessar e desbloquear coisas ou acessar coisas legais. Então acessa dentro de você essa leveza, essa mente de principiante, né? Que dentro do Mindfulness chamam. Que é você olhar as coisas com um novo olhar. Então, li esse livro, acho que não dá pra ver, acho que vai aparecer, que eu usei agora na live, por exemplo. Eu já li, mas aí, de repente, eu vou ler ele de novo um dia e eu vou olhar com os novos olhos. Vai ser uma forma diferente de olhar. Então, a questão da alimentação, eu comecei a ressignificar a alimentação na minha vida. O que é importante ou não, de acordo com aquelas coisas que eu já falei. E assim vai. Então, a nossa criança é a nossa parte que sente. Então, muitas vezes, a gente tem muita raiva, muita birra, muito choro. Muitas vezes, a gente chora. Ai, não sei, eu tô chorando. É a nossa criança que tá chorando. Então, muitas vezes, a gente cuidar dessa criança, né? Porque talvez os nossos pais não cuidaram da nossa criança do jeito que a gente acha que eles deveriam ter cuidado, né? Que é um achismo, né? E muitas vezes, eu acho que na verdade todas as vezes, né? Eles fizeram o melhor pela gente, né? Então a gente não tem que achar que eles deveriam ter feito, não. A gente acha que a nossa mente aqui é jogadora, mas eles fizeram o melhor pra gente. Então hoje, como adultos, a gente pode cuidar dessa criança. Então muitas vezes a gente não teve algumas coisas por qualquer motivo que seja, né? E hoje a gente pode fazer isso. Então muitas pessoas não tinham dinheiro pra ter uma boneca. Então que tal você hoje ir lá numa loja e falar pra sua criança que boneca que eu quero e comprar aquela boneca? Ou comer aquela coisa, né? Como eu já falei, da alimentação. Enfim, uns anos atrás eu dei pra minha avó uma boneca falante, sei lá, ela fala 10 frases. Ela acha incrível, ela tem até hoje lá a boneca junto com ela. Porque quando ela era pequena, não tinha isso na época dela. Né? Então o que a gente queria? Ir pra um lugar. Ai, às vezes eu tenho saudade de estar, sei lá, no sítio da minha avó. Ou se não, ai, meu sonho era ir pra um parque de diversão, eu nunca fui. Vai brincar. Vai andar de roda gigante, vai comer algodão doce, sabe? Vai assistir desenhos. Enfim, cuide da sua criança interior. Porque ela que vai te dar um gás, ela que vai te dar vida, ela que vai te dar forças pra você ultrapassar todos os seus problemas e todas as suas barreiras que existem, né, no nosso dia a dia, né? Então cuide dela. Bom, é isso, né? Se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões, etc, é só manda mensagem, comenta aqui, manda mensagem pra mim, enfim. Tem todas as minhas redes sociais aqui pra gente falar mais desse tema ou não. Eu preciso, né, dessa troca de vocês. É isso que faz, né, com que meu trabalho aqui e meus outros trabalhos aconteçam. Então, que estejamos sempre juntos, né? E que a nossa criança interior corra livre por aí, dentro da gente. E que ela consiga ter essa leveza, e essa alegria, e essa potência criativa, né? Essa expansão toda que todos nós temos, e só basta a gente poder dar vazão para elas, tá bom? Então, beijo, 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 beijo. Muito obrigada pela presença de vocês, por os vídeos e tudo mais que vocês estão juntos. E até mais. Beijos.